É dele. Quem trouxe Bíblia? Quem é crente aí trouxe Bíblia? Já falei para vocês trazerem Bíblia, né? Falei mês passado, dei até presente para quem trouxe Bíblia. Tragam a Bíblia, cristãs. Ó, vou contar uma coisa rapidinho para vocês. A Cacá tá por aí? Senão ela vai me pegar, né? Mas eu vou contar igual. A Cacá não tinha o hábito de levar a Bíblia sempre para o culto, né, Gé? Aí, a gente congregava lá na Bento, na caixinha de fósforo, e estavam indo embora a Gé, o Rodrigo, a Cacá e o Léo. Quando eles estavam entrando no carro, abordaram eles para assaltar. Aí eles estavam pedindo as sacolas e pedindo as coisas. Quando a Cacá entregou a Bíblia, foi? E tu? Quem entregou a Bíblia? Tinha um crente ali, né? O Rodrigo, graças a Deus. Aí quando ele viu a Bíblia na mão do Rodrigo, ele disse: "Ah, vocês são crente?" Daí o Rodrigo: "Sim, a gente é da igreja ali." Sabe o que o cara fez? O cara disse: "Não, devolve todas as coisas para eles." Já estavam com as coisas deles na mão. O cara fez devolver porque eles eram crentes. Moral da história, a Cacá disse que nunca mais deixou de trazer Bíblia. Tu trouxe Bíblia, Cacá? Aí, ó, viu? Não esperem ser assaltada para trazer Bíblia, gente. Por favor. Vamos lá. Quem trouxe Bíblia, divide com quem não trouxe. Quem tem no aplicativo do celular, coloca no modo avião. Não antes de colocar um storyzinho, tá tendo. Depois coloca no modo avião. E a gente vai abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 38. Alguém aqui tem um espelho na bolsa? Eu estou com meus olhos borrados porque eu chorei demais. Não? Ah, tá. Eu espero que eu não saia nas fotos do Instagram com os olhos borrados. Quem tem um espelho na bolsa? Eu tenho um espelho na bolsa, só não estou com ele aqui. Só para saber. Quando eu era guria, chofencinha, quando a minha tia me mandava ir no mercadinho, no botequinho da esquina comprar pão, guriazinha de 13, 14 anos, não importasse a hora que fosse, não importasse a roupa que eu estivesse, eu ia no banheiro, arrumava meus cabelos, passava creme para pentear, me olhava no espelho e daí eu saía. Nunca eu saí de casa sem me olhar no espelho. Alguma de vocês aqui me diz, tem alguém aqui que de manhã levanta, escova os dentes e sai sem se olhar no espelho? Anitta. A Anitta está em construção, né, Pri? Anitta, está proibido fazer isso. Não pode. Quem mais faz isso? Não pode. Tem que se olhar no espelho. Tem que se olhar no espelho por quê? Porque o espelho vai dizer como é que a gente está, né? Quando vê, sai com os cabelos bem louca. O espelho é o que vai denunciar como está a tua imagem, né? De acordo com o que está a tua imagem, tu vai ter mais segurança, né? Tu vai estar mais agradável aos olhos dos outros. Uma coisa vocês têm que ter em mente: o nosso Deus. Sabe esse papo assim, de que beleza não importa? Isso é mentira do diabo. A beleza importa, sim. É porque não, a beleza importa. O que não importa é a beleza nos padrões ímpios. Tá? Mas o nosso Deus gosta do que é belo. Quer uma prova? Olha o mundo ao teu redor, tá? Sem aquilo que nós estragamos, tá? Sem o lixo, sem a pichação. Olha a natureza lá do Rio de Janeiro, por exemplo, né, Ingrid? Gente, o ruim do Rio de Janeiro é o carioca. Eu tô brincando, isso é xenofobia, Thalita. Não, o carioca é o melhor do Rio de Janeiro. Eu amo os cariocas. Então, tá, mas agora sem brincadeira. Eu amo os cariocas. Beijo. Então, olha aqueles morros. Gente, é lindo. Quando tu desce assim de avião, que tu vê aquela Bahia lá, né? Aquele morro grande, aquele Cristo, assim. Tu olha, gente, a natureza é belíssima. Até o Jackson comentou uma vez, imagina
os portugueses, quando viram toda essa fauna, toda essa beleza, todas as florestas, o nosso Deus criou um mundo lindo e ele esbanjou em beleza. Então, você olhar para o lado, você vai ver que Deus se importa com o que é belo. Se importar com a beleza, se importar com a sua aparência é uma peculiaridade bem feminina. Então, se você não se importa, passe a se importar, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E se você é solteira, se importe mesmo. Ai, porque se ele me quiser, vai me querer do meu jeito. Por isso que tu tá solteira. Se cuide, passe um perfume, passe hidratante. O Jackson se apavorou quando eu casei com ele, porque eu tinha assim, ó, hidratante a dar com rodo, né? Eu tinha hidratante para os pés, para as mãos, eu tinha anticelulite, anti-estria, anti-queda, não adiantou, mas eu tinha. Eu tinha. Talvez era para estar pior o negócio, né? Então, solteirinhas de plantão, primeira aplicação para vocês. Quando vocês pensarem em que Deus não se agrada do belo, apaga isso da mente. Isso é mentira do diabo. Vocês têm que estar bonita. E não é primeiro para agradar o outro. Não é primeiro para arranjar um casamento. Não. Primeiro porque vocês belas, com o cabelo bem penteado, não levanta. E eu sei que tem gente que faz isso. Tá? Eu não vou olhar que é para... E não é a Cid, tá? Porque todo mundo vai achar que é Cid, porque a Cid trabalha lá em casa. Não é a Cid está sempre bem bonita. Mas eu sei que tem gente que levanta 15 minutos antes do culto, escova o dente, larga uma roupa, faz um coque e sai. Ô, gente, misericórdia, né? Se arruma para vir na casa do Senhor, se olha no espelho, põe uma boa maquiagem, segue a Suzana no Instagram, ela faz os lookinhos da semana. Cara, isso é muito bom. Quem trabalha fora, faz o lookinho da semana, deixa arrumadinho, põe dentro de um saquinho, olha ali como é que vai estar a temperatura, né, Suzana? Vai estar sempre bem arrumada, sempre bonita. Gente, imagina uma mulher cristã, mulher de Deus, está mal arrumada. Você não precisa estar com roupa de grife. Você não precisa gastar dinheiro. Mas você tem que estar dentro das suas condições financeiras, das suas posses, das posses que Deus te deu, o melhor que você puder. E se você é solteira, você tem sim que estar cheirosa, maquiada, com cabelo bem penteado, porque isso é sinal de feminilidade. E Deus colocou dentro dos homens olhar e procurar feminilidade na parceira que eles vão procurar. Isso é óbvio, né? Então esteja sempre agradável. Sempre se olhe no espelho. Quero falar aqui para vocês de mulheres muito comuns, como nós. Eu gosto de falar de gente comum, porque eu consigo me identificar. Já falei para vocês que para mim é bem difícil me identificar com a Débora, porque eu não sou corajosa. As pessoas acham que eu sou, porque as mulheres lá da polícia foram lá em casa e eu não deixei entrar. Mas não, a verdade é que depois que eu barrei elas, eu subi a escada e fui chorar. Então, ninguém sabia isso, né? Agora todo mundo vai saber? Esquece esse papo, que isso é para outra história. Então, quem é que entra no elevador aqui e não se olha no espelho? Não tem, né? É impossível. Isso até os homens fazem. Eu quero falar de algumas mulheres bem comuns, como nós, que com certeza, para elas, era importante se olhar. Eu quero que vocês agora não usem de algo que nós chamamos de esnobismo cronológico. Sempre quando a gente fala de alguém muito antigo, alguém que viveu há muitos anos atrás, a gente acha que aquela pessoa não tinha os mesmos sentimentos, o mesmo intelecto, não tinha os mesmos amores, as mesmas dúvidas e tristezas. Quero falar das mulheres do povo de Israel, que viviam lá no deserto, que estavam peregrinando. E talvez vocês achem que não é fácil se identificar com elas. Mas não. Aquelas mulheres, elas tinham filhos como nós. As jovens queriam casar como vocês. Elas tinham que fazer comida, e no lugar delas era um pouco mais difícil que para nós. Elas tinham dúvidas, elas menstruavam todo mês, elas tinham maridos, alguns melhores, outros piores. Elas tinham todas as frustrações, as alegrias, as dificuldades. Elas tinham os anseios que você e eu temos.
Então, nós podemos nos identificar com elas. Elas eram mulheres como nós. Não pensa que para elas foi mais fácil, porque não foi. Cuidar da imagem é algo muito importante, é algo que faz parte do universo feminino e sempre fez. Se vocês olharem por toda a história, vocês vão ver que foi assim. E não é diferente com essas mulheres. Eu quero contar sobre mulheres que, quando foi feito o tabernáculo, elas doaram algo muito importante para elas. Deixa eu só explicar rapidinho o que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda móvel. Ali era onde era feito o culto. Ali era o lugar específico onde Deus resolveu se encontrar com o homem, com o povo de Israel. Para aquela época, era aquele local onde Deus desceria sua presença de forma mais visível, mais compreensível, de forma que o povo pudesse entender, tá? No livro de Êxodo, capítulo 38, no verso 8, que nós vamos ler agora, a gente vai ler um pedacinho do relato de como esse tabernáculo foi construído. Êxodo 38, 8 diz assim: fez também a bacia de bronze com seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Aqui a Bíblia está relatando como foi feito o tabernáculo, e esse versículo especificamente está relatando como foi feita a bacia. E ela foi feita de bronze, dos espelhos das mulheres. Aquelas mulheres tinham todos os nossos anseios, mas aí nós temos algo que elas não têm. Você tem a facilidade de ir em qualquer bazarzinho, bazar da Gabi, e comprar um espelhinho por R$10. Ainda que, às vezes, vocês vão notar que alguns espelhos têm maior qualidade que outros, né? Alguns a imagem fica meio distorcida. Mas isso, naquele tempo, não era tão fácil. A tecnologia, o que nos difere delas é justamente isso. A tecnologia que nós temos acesso, elas não tinham, perdão. E essas mulheres, elas doaram os seus espelhos para que fosse feito a bacia de bronze. Elas viviam tudo como nós vivíamos, mas elas não tinham a facilidade, vou doar um espelho aqui e depois eu compro outro. Aquilo era muito importante. Elas doaram algo que era mais valioso do que ouro, mais valioso do que pedras, mais valioso do que dinheiro para nós. Mas como assim? Mas era só espelho. Não era só um espelho. Elas estavam doando um pedaço da feminilidade delas para a obra de Deus. Elas estavam doando um item privado, peculiar, um item muito só delas, um item valioso. Elas doaram algo que lhes custava, que não era de fácil acesso naquela época. Por isso, se tornava um item especial. Uma das coisas que faz gerar valor num item? A escassez, né? Então, por exemplo, o dinheiro. Se o governo dá louca, imprime dinheiro, o dinheiro perde valor. Por quê? Tem muita cédula. Se tem pouca cédula, aquilo que tu tem mais valor. Tá? Então, do ponto de vista econômico, esses espelhos eram de muito valor. Mas eu não quero me apegar só ao ponto de vista econômico. Do ponto de vista emocional, aquilo era fundamental. Vocês têm noção de que algumas mulheres ali, se não todas, elas nunca mais iriam se olhar? Como seria para você abrir mão disso? Gente, eu ia ficar tentada. Parece uma coisa simples, mas não é. Porque hoje tu passa na vitrine de uma loja, tu olha, tu passa na parede de um carro, na porta de um carro, tu te olha, ainda que distorcido, tu entra no elevador, tem espelho, tu olha, tu vira a tela do celular, tu te olha. Nós vivemos num mundo onde a nossa imagem está sempre sendo atualizada, a gente está sempre se olhando. E aquelas mulheres, elas abriram mão disso. Algumas delas doaram seus espelhos sabendo que elas nunca mais iriam se olhar. Olha a valiosidade disso. Os espelhos eram feitos de bronze polido. Tá lá no versículo 8, tá?
E eles foram utilizados para fazer algo de mais importância ainda. Eles foram fundamentais na construção do tabernáculo. Eles foram utilizados para fazer a pia de bronze. Para que servia essa bacia de bronze? Ali, ó. Para que servia essa bacia de bronze? Quando Deus colocou o tabernáculo, ele instituiu como também seria o culto dentro desse tabernáculo. E isso também não é diferente, porque às vezes a gente acha que cultuar a Deus é uma coisa assim meio louca, meio espontânea, né? Deus age sim através das nossas emoções, mas ele deixou regras. Cultuar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus é como Deus colocou e as regras estão na Bíblia. Isso não é diferente, desde sempre foi e ainda é para nós nos dias de hoje. E naquela época, ele escolheu que fosse através de sacrifícios. Os sacerdotes, eles tinham vestimentas especiais, eles tinham toda uma purificação, todo um ritual. E quando eles entravam no tabernáculo, eles tinham que se lavar. Tá? Eles se limparem eram também um sinal, era uma tipologia de Cristo, da palavra limpando eles. Durante o processo, você sabe que eles faziam sacrifícios de animais. Não sei se alguém aqui é do interior, mas já viram um porco ser carneado? Não, lá não tinha, foi um exemplo bem ruim. Porque no tabernáculo, obviamente, não era matado porco. Já viram um cordeiro? Um cordeiro agora vai ficar. Já viram um boi? Já viram? Ninguém viu uma pombinha aqui ser cortada, né? Por favor. Vamos botar. Já viram uma ovelha ser carneada? Alguém já viu? Olha aí, ó. Então, dá um pouquinho de sujeira, né, Bel? Bem pouca coisa, assim. Então, eles tinham que estar sempre limpos, eles tinham que estar sempre se cuidando. Então, essa pia não era tipo só uma coisinha. Essa pia era algo fundamental para que existisse o culto. Eles tinham que se lavar a todo momento. Faziam um negócio. Que nem gente quando cozinha. Eu tenho esse hábito. Faço negócio, lava a mão. Faço negócio, lava a mão. Era esse negócio. Era fundamental. Né, Cid? A Cid me ama quando eu faço isso. Então, essas mulheres, elas doaram algo sem o qual o culto simplesmente não existiria. De tamanha a importância desses espelhos. O fato dessas mulheres doarem os espelhos e eles serem de bronze também permitia com que os sacerdotes pudessem se ver. Eles tinham a real noção do quanto estavam limpos e sujos. Ou sujos, né? Tinham real noção da sujeira. Se vocês quiserem ler em Êxodo, no capítulo 30, do 17 ao 21, vocês vão ver o relato de como eles se limpavam. O fato dessas mulheres doarem os seus espelhos foi o que possibilitou que homens que foram chamados para o santo sacerdócio, porque não era qualquer um que era chamado, era apenas o sacerdote que entrava e que se limpava, foi essa simples atitude de doar um espelho, foi o que permitiu com que eles pudessem cumprir o seu chamado como Deus exigia com excelência. A pergunta que eu quero te fazer: o que eu tenho a ver com isso, gente? Eu não estou no deserto. A gente tem espelho a dar com pau. Tem tudo a ver. O que eu quero te falar? Que do mesmo jeito que aquelas mulheres eram fundamentais, elas foram fundamentais. Aquela pequena atitude foi fundamental, uma microatitude foi fundamental no macro. Me engasguei? Só um pouquinho... Desafinei falando, misericórdia. Me engasguei com uma libélula. Se fosse na reunião de homens, eles tinham caído na risada. Vocês não pegaram a referência. Cid, mostra para o meu marido que ele vai gostar. Mostra para o Rodrigo. Me engasguei com uma libélula. Então... aquela atitude, aquela atitude, gente, ela foi fundamental, tá? Quero saber, vocês, no dia a dia de vocês conseguem entender a importância que as suas atitudes têm? Ou vocês acham que, não, o que tu faz não reflete tanto assim, né? Eu queria que vocês fizessem um exercício comigo.
A Ingrid e a Suna vão adorar. Eu queria perguntar para vocês, não me respondam, só imaginem. O que aconteceria se hoje as mulheres dos pastores resolvessem: não vou mais me submeter, não vou apoiar meu marido nessa obra, não vale a pena, estou cansada, não quero mais dividir meu marido com a igreja, não quero mais doar meu tempo, não quero mais doar as nossas finanças. Meu marido é meu, não vou apoiar, não vou me doar, não vou me submeter. Vou ser uma mulher briguenta. Agora eu vou ser goteira. O que será que ia acontecer com a igreja? O que vocês acham, gurias? O que será que aconteceria? Imagina... Thalita chega lá em casa agora e diz: quer saber, Jackson? Não vou me submeter. Sou empoderada. Não sou obrigada a nada. Como será que ia ficar a igreja de Jesus? E se a Suna dissesse: quer saber, Maicon? Eu estou bem aqui, não vou lidar com o pecado de ninguém, não quero saber de aconselhamento nenhum, vou para casa dormir que está frio. Como que ficaria os casais que precisam de aconselhamento? Sabe a pergunta que eu quero fazer para vocês? E se nós, as esposas de pastores, nos comportássemos ou tivéssemos as atitudes que você tem? Como seria a igreja? Como a Vintage ficaria? Ela ficaria melhor, porque pode acontecer isso, ou ela ficaria pior? Se eu resolvesse doar o meu tempo, o meu talento, as minhas finanças, a minha saúde, a minha juventude, o meu marido, a minha casa, do jeitinho que você faz, a Vintage teria 300 membros ou a Vintage teria 50 membros? Eu não quero saber, mas eu quero que você seja sincera, que o Espírito Santo de Deus te traga à tona. E isso não é para nosso engrandecimento, o Senhor sabe. Isso é para nos manter humildes. Porque pode ser um privilégio, mas é o nosso dever, né, gurias? Nos submeter, porque ai de nós se não fizermos. Ai de nós, né, Mariane? Se resolvermos não nos submeter. Ai de nós. Mas eu quero que você se questione. Como é que a igreja de Jesus estaria se isso dependesse de você? Você consegue perceber que a sua postura como mulher de Deus ou não vai definir muitas coisas no reino? Inclusive, se o seu marido ou até mesmo seus pastores vão ter condições de cumprir o chamado de Deus com excelência? Como é que vocês se comportam nos seus GCs? Os líderes de vocês, eles fazem a obra gemendo, como a Bíblia diz? Ou vocês têm prazer em se reunir, vocês têm prazer em levar um prato para a casa do líder de GC para reunião, para comer ali, para ter comunhão. Quando acaba o GC, vocês levantam, vocês ajudam a limpar, vocês lavam a louça, colocam a cadeira no lugar. Os mínimos detalhes, gente. Porque assim, parece que porque não é na nossa casa, a gente sai, deixa a mulher do líder do GC que arrume. Ou vocês têm prazer. Não, só um pouquinho, vou lavar rapidinho aqui, depois a gente vai. Né? Tirei uma cadeira do lugar, vou colocar a cadeira no lugar. Umas coisas assim meio óbvias, né? Mas às vezes o óbvio não acontece. Como é que é? Como é que o líder de ministério da Lava Pés é aqui? Ele tem que... fulaninho, tu pode fazer isso? Não dá. Fulaninha, não dá. Como é que o pessoal da comunicação, do backstage... Você é uma pessoa fácil? Você é uma pessoa que se dá conta de que a sua atitude de não carregar o piano faz o outro lado do piano ficar mais pesado? Um exemplinho assim bem básico. Será que você se dá conta de que o fato... E não está no sermão isso. Mas vai que é Deus, né? Que o fato de você nem sequer quiser pensar em servir no Vintage Kids faz com que algumas mulheres grávidas sirvam todo domingo? Alguém já parou para pensar nisso?
Existe a possibilidade disso estar acontecendo. Eu não falei com o João. O Senhor é meu testemunho. Como é que você lida com o gerenciamento da sua casa? Com a criação dos seus filhos? E principalmente com a relação sua com o seu esposo? Tudo isso é o que vai fazer a diferença na forma com que a missão avança ou não. As mulheres, a gente sempre fala, né? Ai, porque não valoriza. Oh, nebulização. Já passou. Bela, avisa meu marido que o antibiótico da Maria está em cima da mesa da cozinha e que ele tem que dar 1,5 ml para ela. Que se ele botar na colherinha, ela toma. Ele dá aos pouquinhos na colher. Que eu esqueci de dizer. Me perdi. Pensei no 1,5 ml do antibiótico. A gente fala muito das mulheres que não são valorizadas, as mulheres que não trabalham fora, né? Tá, mas agora eu quero te perguntar. Não trabalha fora, você faz o que em casa? Você trabalha em casa, né? E agora, deixa eu abrir meu coração. Azar que você vai me odiar. Estou com o microfone e você não. Eu fico bem admirada, e a Suna também fica. Eu não vou levar essa sozinha. Fico muito admirada, gente. Como é que tem mulher, dona de casa, que consegue estar todo o tempo, instantaneamente no WhatsApp? Não é possível. Não é possível, gente. Não é possível. A Suna não é uma mulher lerda. Eu acredito que eu não sou uma mulher lerda. E eu não consigo dar conta de uma casa. E isso que eu tenho uma moça que me ajuda meio turno. Tá certo que é uma moça assim meio, né? Mas deixa pra lá. Mentira. A Isa já. Então, eu não consigo dar conta de uma casa, dar conta de 2 crianças, dar conta do marido, fazer uma comida gostosa, estar com a casa arrumada, não deixar as minhas filhas morrendo, vegetando eternamente na frente de uma televisão e estar no WhatsApp todo o tempo. As pessoas me chamam e a Jéssica que o diga, a gente se fala por turno. Eu pergunto para a Jéssica de manhã, ela me responde de tarde, eu respondo de noite e no outro dia de manhã ela me responde. E nós vamos assim, a gente leva uns 2, 3 dias conversando para um assunto. Porque a gente tem filho para cuidar, fralda para trocar, roupa para estender, a gente tem comida para fazer, a gente tem Bíblia para ler, história para ler para os filhos. Como é que vocês conseguem? Se alguém aqui consegue fazer todo o serviço da casa e cuidar dos filhos com excelência e ainda está em tempo integral no WhatsApp, me chama. Me chama porque eu preciso saber teu segredo, amiga. Porque eu não consigo. E isso não é normal. Tá? Se vocês estão em casa para servir, para gerenciar, para cuidar. Porque senão, larga o filho daí para as tias da creche e vai trabalhar. Porque não faz diferença daí, tá? Então, assim, não, eu estou em casa, eu não terceirizo meus filhos. Não terceiriza para a professora da creche, mas daí terceiriza para a Peppa Pig, terceiriza para o tablet, terceiriza para o celular, né? Vamos pensar que a forma com que você gerencia os seus filhos, a forma com que você cria seus filhos, a forma com que você cuida do seu lar, a forma com que você para pensar o que é que eu vou fazer para quando meu marido chegar, faz toda a diferença em como a obra de Deus vai andar. O diabo ele quer que você pense que o que você faz no privado, o que você faz em casa, o que você faz quando ninguém vê, não afeta a igreja. E não tem nada mais mentiroso do que isso. Afeta diretamente, não é indiretamente, é diretamente. A mulher que você é, quando os líderes, quando as irmãs não estão vendo, afeta a mim, afeta a irmã que está do teu lado. O diabo quer que você pense que pelo fato de você ser mulher, Deus não vai cobrar uma postura tão séria assim, né? As mulheres gostavam muito quando eu tinha cavalo branco. Ai, porque é bom, né? Porque o Jackson é brabo. Ai, é brutal. Ai, meu marido vai lá e ele volta bem. E vocês? Vocês acham que Deus não vai cobrar de vocês, bonitinhas? Sabe aquele papo bem antigo, salvação individual? Parece clichê, mas é verdade.
Tem mulher que, se o marido não chama para fazer o culto, ela consegue passar o dia inteiro sem ler a Bíblia. Tem mulher que, porque acha que é mulher, ela não precisa orar, ela não precisa conhecer a teologia, ela não precisa ler a Bíblia. Eu já conheci mulheres que se diziam crentes, que nunca sequer leram um livro. Um livro. Quanto mais a Bíblia. Gente, o Senhor, a Bíblia fala, nosso Deus deixou escrito, que é para ninguém esquecer, que Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Quais têm sido as tuas obras? O que é que você tem feito ou deixado de fazer? O diabo quer que você pense que depois que você se torna mãe, que você tem um lindo ser humaninho para criar, você não precisa mais servir. Porque, afinal de contas, você já troca fralda, você já não dorme bem de madrugada. Você pode se dar ao luxo de não servir. O diabo quer que você pense que você não precisa e que você não tem condição. E isso é mentira. Você está ouvindo aqui uma mulher que não serve do mesmo jeito. Quem me conheceu sabe, né, Camila? Não sirvo mesmo. Quando começou a Vintage, eu e minha sogra, a gente saía às 2h de casa. Às 2? Não, né? Às 2 a gente chegava. A gente chegava às 2h na igreja, que era um piso assim. A gente limpava a igreja, a gente arrumava a ceia, a gente fazia café. Eu ensaiava com o Jackson. Sim, eu já cantei. Eu ensaiava com o Jackson, depois começava o culto, eu cantava com o Jackson. Quando ele ia pregar, eu ia gravar a pregação dele, depois acabava, recebia as pessoas, a gente arrumava um cafezinho básico, eu contava as ofertas, e não importa se a oferta era bem pouquinho, demorava um tempão, porque eu sou péssima em matemática e contar dinheiro. Então, contava as ofertas, anotava, tenho tudo anotadinho, dei para o pastor Everton, um caderninho com umas coisas anotadas, né? Daí depois a gente lavava a louça, daí depois a gente fechava a igreja, depois a gente levava ainda os irmãos em casa porque não tinha ônibus. Ai, tu faz tudo isso? Óbvio que não. Jesus foi aumentando as pessoas e hoje uma equipe de sei lá quantos, umas 50, 60 pessoas faz o que eu fazia. Eu não tenho mais como fazer, mas eu tenho como fazer alguma coisa. Hoje, por exemplo, acho que até o Jackson fez um stories. Como ontem nós fomos no prédio novo, eu deixei para fazer o sermão na última semana, porque eu sou brasileira, né? E eu não vou mais fazer isso. Eu estou falando isso no Instagram, que é para as pessoas poderem cobrar de mim. Aí, assim, ó, lá em casa, os dias são agendados, tá? Segunda-feira é folga pastoral, terça-feira é dia de reuniões, quarta-feira dia da Homens Fortes, quinta-feira é dia de fazer sermão, sexta-feira é o dia do Jack e da Tita, sábado tem culto em Canoas, domingo tem culto aqui. Essa é a nossa semana, tá? Agora nós vamos fazer que nem, daqui uns dias nós vamos ser que nem o Lineu e a Nenê, que na quinta-feira era dia de. Não, isso não. Ainda não, pelo menos. Isso é daqui a um tempo. Não. Que isso? Tô me... Posso pegar esse? Não vão me calar. Então, daí eu deixei para fazer da última hora. Aí era para eu fazer na última quinta-feira, né? O sermão. Nós fomos no prédio novo, porque ia ser bem rapidinho. Eu estava com o esqueleto pronto. Vai ser rapidinho. Moral da história, a minha Maria resolveu que não quer mais mamar. Hoje eu estava, que a gente revisa, o Jackson revisa comigo, né? Antes de vir. Era 7 horas, a gente estava revisando o sermão com a Maria chorando no chiqueirinho, eu tirando leite com a bomba e a Isabel tentando entreter ela. Bilha, senta a linha. E o Jackson ali lendo. Isso aqui está muito bom. Não, isso aqui vai melhorar. Assim, mas eu estou aqui, não estou? Então, se eu posso, você também pode. Né? Tem uma irmã aqui que me falaram muito bem dela, que eu não lembro o nome dela.
Mas me disseram que ela tem bastante filhos e que na entrevista da catequese ela disse, olha, tenho bastante filhos, mas eu posso servir. Alguma coisa eu consigo fazer. Se a mulher tem 5 filhos e pode, você, mãe de uma única Valentina, pode também. Amém? Então tá. Vamos apurar. A obra de Deus, muitas vezes, ela vai requerer de nós renúncia e generosidade. A pia era feita de bronze, ficava na entrada da tenda e o sacerdote tinha de se lavar nela. Todo mundo entendeu isso, né? A Bíblia não fala quantos espelhos foram usados, mas fala que foi toda de bronze. Era uma bacia de bronze com suporte de bronze. Então, isso significa que tinha muitos espelhos para poder fazer um item todo cheio de bronze. Então, eu deduzo que, olha, bastante mulheres deram todos os espelhos que tinham. Doar aqueles espelhos. Oi, amiga. Hoje tem. Doar aqueles espelhos exigiu muita... Presta atenção aqui, Bianca. Doar aqueles espelhos exigiu muita generosidade daquelas mulheres. Algumas doaram, vai que só tem um, doou um. Se tem 2, doou os 2. Exigiu muito espelho, né? Para fazer um material todo ele de bronze. Elas estavam doando algo que era só delas e com certeza lhes faria falta. Aquelas mulheres, elas ficaram sem ver a si mesmas. Algumas, talvez pela vida toda. Mas o tabernáculo, ele ganhou uma bacia. Elas ficaram... Ainda não. Não seja tão proativo. Elas abriram mão da sua vaidade. Mas o culto a Deus recebeu o que precisava. Elas doaram algo que talvez elas nunca mais conseguissem recuperar. Mas a bacia que era necessária foi construída. Com sacrifício. Com gente doando tudo que tinha. Mas foi construído aquilo que a obra de Deus precisava. Esse ato generoso, ele foi carregado de renúncia. Elas abriram mão não só de um objeto. Te acalma aí, cadê o dedo? Quem é que está no dedo nervoso? Ô, Alan, calma. Quem é que está aí? Tem uma moça aí. Quem é? Oi. Te acalma, dedo nervoso. Ainda não. Eu já te digo, tá? Quando eu disser assim, 9 marcas, eu te dou uma piscadinha e daí vai. Aquele ato generoso foi carregado de renúncia. Elas deram algo que era de uso exclusivo. Elas estavam dividindo algo que era só delas. Elas estavam abrindo mão do individual pelo coletivo. E o que é a igreja? Coletivo. A igreja de Jesus, igreja, na raiz da palavra, uma reunião de pessoas chamada para fora. Igreja, um corpo. Não é um membro, é um corpo. O que é o culto? A nossa reunião. Adorar a Deus com os irmãos. O que é a ceia? A comunhão de uma família. Tudo que Deus propõe é no coletivo. Tudo que a nossa época propõe é individualismo, egoísmo. E aquelas mulheres, elas doaram o individualismo, porque aprenderam, entenderam, tiveram despertamento para o coletivo. O culto é algo comunitário. Elas literalmente trocaram a imagem humana pela imagem de Deus. Porque Deus é trino, Deus é comunitário. Agora sim! 9 marcas da generosidade dessas mulheres. Primeira marca, vocês podem perceber, ela é sacrificial. Segunda marca, ela era constante. Por que constante? Porque elas doaram o espelho, elas não iam receber o espelho de volta. Ele ficou ali. Toda vez que o sacerdote entrava no templo, aquilo era um memorial daquela atitude.
A obra de Deus precisa também de constância. Tem gente que doa um dia, não doa no outro. Doa num... É que nem dízimo. Vamos falar de dízimo? Vamos. Eu posso, porque eu não sou a Mari que é a esposa do tesoureiro. Tem gente que dá uma oferta num mês e no outro não dá. Por quê? Porque no mês a igreja precisa pagar luz, mas no outro não. A gente pega fiado da CE, tipo assim, né? Como se desse. Na Assembleia de Deus, a gente dava oferta às vezes para o missionário. Tinha mês que o missionário tinha que se virar. Por quê? Porque o crente acha que tem mês que pode dar e tem mês que não. E não é assim. Por que você tem necessidade todos os meses e a obra do Senhor, os irmãos, os missionários, os obreiros que devem ser sustentados não têm? Outra marca, terceira marca. A generosidade delas era graciosa, não era por barganha. O que acontece com a gente? A pessoa vem de uma igreja onde te prometiam mundos e fundos, que se tu desse isso, tu ia enriquecer, tu ia prosperar, tu ia ganhar um carro novo. Aí tu conhece a teologia, né? Tu conhece a verdade do evangelho e tu aprende que tu dá por gratidão. Aí tu não dá mais nada, porque tu é um ingrato. E eu não estou falando só de dinheiro, mas eu também não estou falando só de talento. E também não estou falando só de tempo. Eu estou falando de tudo que você pode doar para o Senhor. Porque aquelas mulheres doaram algo muito valioso. A próxima marca era uma marca de generosidade alegre. E a Bíblia fala em Coríntios, eu não me lembro se é o primeiro ou o segundo, que Deus ama quem dá com alegria. Sexta marca era uma marca cultica, porque desembocou no culto. E tudo que nós fazemos desemboca em culto. Ela era missional. Por quê? Porque gerações futuras conheceram a Deus através do tabernáculo. E o tabernáculo só podia ter sacrifícios também porque tinha aquela bacia. Vocês conseguem entender como uma coisa vai desembocando em outra, vai desembocando em outra? Não é diferente aqui. Você não se doa, a gente acha que igreja não morre, né? Vocês sabem o que acontece, né? Cadê a igreja de Filadélfia? Lá da Bíblia. A igreja fiel. O que aconteceu com a igreja? Morreu. Igrejas morrem. Não é difícil contextualizar. Olha para a Europa. Tem igreja que virou danceteria, cafeteria, biblioteca. Por quê? Porque morreram, porque em algum momento os irmãos acharam que não valia mais a pena e um a um pararam de se doar. Pararam de doar o tempo, pararam de doar o talento. E a primeira coisa que pararam de doar as finanças deles. E aquela igreja morreu. Quem te garante que os teus netos vão ter uma vintage para congregar? Será que eles vão ter? Será que a nossa generosidade tem sido missional? Você tem se preocupado com as suas gerações futuras? A generosidade delas foi exemplar. Tanto é que nós estamos aqui falando delas. Elas têm nos servido de exemplo. E a generosidade delas foi anônima. E isso é o último ponto. A Bíblia não relata o nome de nenhuma daquelas mulheres. Nenhuma daquelas mulheres teve seu nome mencionado no livro de Êxodo. Mas, sem a sua colaboração, aquela bacia não existiria. Não é a hora ainda do desafio. Fique tranquila, que eu te aviso quando for, amiga. Depois a gente tem que se abraçar. Toda vez que um sacerdote se lavava para poder começar as suas tarefas no tabernáculo, ficava explícito diante de Deus a atitude daquelas mulheres. Assim somos nós, eu e você. Pode deixar paradinho aí por enquanto. Obrigada. Quando você escolhe
colocar as necessidades do outro, do próximo, antes das suas, você está sendo uma anônima do Senhor. Quando você escolhe conscientemente viver pelo coletivo, ao invés de pensar só em si mesma. Toda vez que doamos o nosso tempo em oração pela nossa igreja, em oração pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, toda vez que nós nos esforçamos, e eu sei que é um esforço, em se submeter lá dentro de casa ao seu marido, em se submeter à sua liderança, em se submeter ao seu pastorado. Cada vez que abrimos mão de comprar algo para nós, para nossa casa, porque nós entendemos que uma plantação, por exemplo, como a de Canoas, precisa de oferta. Toda vez que nós ofertamos na igreja ou na vida de alguém, cada vez que nós ensinamos os nossos filhos a amar e obedecer às Escrituras, cada vez que vocês ensinam no Vintage Kids, que para mim, é o ministério mais frutífero e menos, não tem assim, como é que eu vou te dizer? A palavra me fugiu. A palavra não é bem valor, mas não tem ostentação. Entendeu? Porque não está no meio do culto. Ninguém está vendo. Ser professora do Kids é mais ou menos como ser mãe. Ninguém está vendo quantas fraldas tu troca no dia. Mas vai fazer toda a diferença no futuro. Toda vez que você abre a Bíblia dentro de casa para ler com os teus pequenos, Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse que uma mulher cristã, ao ensinar a Bíblia às crianças, está cumprindo seu papel para o Senhor do mesmo jeito que Moisés, ao julgar Israel, ou Salomão, ao construir o templo. Te mete. Olha a importância que você tem. Eu estou falando aqui de trabalhos anônimos. O que é que você faz no anonimato que ninguém percebe? As madrugadas que uma mãe fica embalando o bebezinho. E às vezes a gente pensa assim, só eu que não durmo. O Senhor está lá, contigo, com aquela criança febril, contigo amamentando. Às vezes que você limpou essa igreja e que você não limpou reclamando, mas você limpou com gratidão ao Senhor. O Senhor estava ali. Às vezes que você ofertou e ninguém viu. Às vezes que você lembrou de orar e ninguém viu. Às vezes que você doou alguma coisa e ninguém viu. Qualquer trabalho anônimo, qualquer trabalho que pareça tão pequeno para ser notado, está gravado diante da memória do Senhor. Você pode fazer esse exercício. Você pode lembrar de alguma coisa que você fez. E como a gente é pecador, às vezes a gente faz algo para o Senhor e aquilo é uma bênção, e lá no fundinho a gente fica um pouquinho chateado, que ninguém notou. Aquilo não é anônimo diante de Deus. Você faz para o Senhor. Todo trabalho anônimo é um espelhinho que doamos pela obra de Deus. E saiba, as coisas que são feitas aqui no anonimato, elas estão registradas pela eternidade na memória do nosso Deus. Não existem anônimos, não existem mulheres que Deus não conhece o nome. Deus conhece cada uma daquelas mulheres que doou o seu espelhinho. Ele sabe o nome delas e nós vamos conhecê-las na eternidade, assim como Ele sabe o seu nome. Ele não te trouxe aqui apenas para ouvir uma mulher te cobrando. Ele não é o tipo de Deus que senta no trono com um chicote e cobra. Vamos. Não. O nosso Deus é um Pai amoroso. Ele está conosco. Ele conhece as tuas fraquezas. E a Bíblia diz que nós temos um sumo sacerdote, a qual nós podemos chegar a Ele com confiança, porque Ele se compadece de nós. Pode ser que tudo que eu tenha falado aqui, a impressão que você teve que você é um prego,
Porque eu tenho essa impressão às vezes, que eu sou um prego e a cobrança só faz assim na minha cabeça. Pá, 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 pá. E eu vou me abaixando cada vez mais e eu vou percebendo o quanto eu não consigo fazer. E as minhas orações, muitas delas são: Jesus, eu não consigo criar minhas filhas como eu gostaria. Jesus, eu não consigo administrar minha casa como deveria. Jesus, eu podia ter terminado esse sermão hoje. Aquelas mulheres precisam ouvir a tua palavra, mas eu não consegui de novo. Deus conhece o teu coração. Ele sabe aquilo que tu não conseguiu fazer. Deus é um pai que te formou, que te escolheu e que te trouxe aqui nessa noite. Todas nós, em algum momento, já retemos os nossos espelhos. Todas nós temos alguma coisa que está ali, ó. Não, esse aqui eu não abro mão. Esse aqui é meu. Mas eu tenho uma boa notícia. O Jesus misericordioso, Ele está aqui. Ele te trouxe aqui. Ele não te trouxe aqui só para dizer e demonstrar tudo que você não conseguiu fazer, tudo que você não conseguiu doar, tudo que você deixou para trás, o quanto você não consegue, o quanto você não pode. Ele está aqui para te perdoar. Porque a verdade é que nós temos muitos espelhos. E Jesus está aqui para perdoar a tua preguiça. Porque você é preguiçosa. Você não levanta para cuidar dos teus filhos como precisa. Porque você é vaidosa. Você não aceita trabalhos aos quais você não vai ser reconhecida. Porque você é orgulhosa. Você não se submete como deveria se submeter. Você é avarenta. Você não oferta como deveria ofertar. Eu sou isso. Eu sou pecado, pecaminosa, pecadora. Você é isso. Cheia de espelhos guardados dentro da sua bolsa. Cheia de coisas que você não quer abrir mão. Cheia de pecado. Mas Jesus está aqui para te perdoar. Jesus está aqui para te encorajar. Te encorajar a levantar de manhã, lavar o rosto, escovar o dente, arrumar a cama, fazer um bom café da manhã para os teus filhos, abrir a palavra de Deus e dizer: Jesus, eu preciso da tua graça para esse dia, porque é isso que eu faço. Tem dias que parece que hoje é o dia da derrota. Vocês não vão pensar que eu estou aqui porque eu estou aqui com o microfone. Pá, essa mulher, baita mulher. Não. Eu gostaria. Queria mesmo poder dizer: eu consigo, mas não consigo. Só Jesus e o meu marido sabem. Às vezes que eu estou lá em casa e às vezes a Mariane. Com os olhos cheios de lágrima. Me ajuda, Jesus, porque eu estou quase enlouquecendo. Eu quero abrir o portão da minha casa às vezes, quando eu noto que eu não consegui de novo. Sabe? Eu faço de noite, eu sou assim, né? Eu planejo. Eu vou levantar, vou fazer tal coisa, eu vou fazer essa atividade com a Isabel, eu vou ler essa Bíblia, eu vou ler esse livro, e daí eu vou fazer isso, daí eu vou fazer aquilo. Amém. Aí quando eu me dou por conta que eu não consegui fazer com excelência, eu tenho uma vontade de abrir o portão da minha casa e sair gritando e fugir de mim, porque eu não quero ser assim. Eu quero doar os meus espelhos, eu quero ser melhor. Quando a Cid cantava aqui, como um farol que brilha à noite, nossa, aquilo me encorajou. Eu quero ser um farol que brilha à noite, eu quero ser uma flecha. Eu quero, mas eu não consigo. E talvez você não consiga também. Mas Jesus está aqui. E Ele pode te perdoar. E Ele aceita hoje os teus espelhos. E eu quero muito. A minha oração é que o Espírito Santo toque em você para doar os teus espelhos. Algumas coisas para você ir para casa pensando é que aquelas mulheres, elas estavam à porta da tenda. Isso demonstra disposição em servir. Você pode hoje não conseguir,
Você pode hoje não ser o que você precisa. Mas uma coisa você precisa. Você precisa se dispor. Você precisa querer. E a Deus pertence tanto o querer quanto o realizar. Ele pode te capacitar. Elas amavam servir. E nós vivemos numa geração maldita de mulheres que odeiam servir e amam ser servidas. E o transbordar disso é o feminismo. Vocês conseguem perceber o quanto nós estamos arruinadas se nós formos entregues à própria sorte? Um bando de mulher que só quer direitos, e uns direitos meio loucos, assim, umas coisas até sem fundamento. Porque nós fomos criadas, as nossas mães nos criaram para ser mimada. Você vai ter que casar com alguém que te faça feliz. Você tem que fazer isso para não depender de ninguém. Você tem que ser batalhadora. Você tem que ser empoderada. Você tem que ser forte. Nós não fomos ensinados a ouvir, crescemos ouvindo isso, né? E a intenção das nossas mães era a melhor. Mas quem aqui cresceu ouvindo, minha filha, você tem que ter um coração servo. Minha filha, você tem que amar o próximo do jeitinho que Jesus te ama. Minha filha, você tem que ter um coração perdoador. Minha filha, você tem que se doar pelos outros. Você tem que ser serva. Poucas de nós ouvimos isso. Vamos fazer um desafio? Porque a gente ouve. Agora sim, amiga. Você vai... Ai, Thalita, que coisa! Você vai doar alguma coisa. Eu fiquei pensando, o que a gente pode doar, né? Tipo assim, tem que fazer na prática, vamos exercitar. Não deixar de ser avarento. Você vai doar uma ótima... Não me vem com roupa manchada, rasgada, que você não usaria mais. Jesus está vendo. Vai doar uma ótima peça de roupa ou sapato, fica a teu critério, que você tem. Tá? Você vai fazer esse exercício. Para que isso? Para transformar a generosidade num hábito. Pedagógico, né, Camila? A mãe tá on, a prof tá on. Anuncia para quem você vai doar, mas anuncia hoje, assim que sair daqui, porque o ferro, enquanto está quente, ele é maleável, tá? Faça isso, essa doação, faça no máximo amanhã, porque durante a semana, o que vai acontecer? Teu coração vai endurecer e você não vai fazer. Amém ou não amém? Tem tudo a ver, é inverno, campanha do agasalho, dá um casaco, dá uma blusa... Ô, gente, dá uma blusa bonita, né? Pô... Suzana, tá uma blusa bonita. GG. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Vamos entregar a Jesus nossos espelhos. Que essa semana o Espírito Santo te lembre daquilo que você tem que entregar para Ele. O que vocês vão fazer agora? O jantar já está prontinho, esperando vocês. Mas vocês sabem que vocês têm um exercício para fazer, né? Vocês vão responder dentro da mesa as seguintes perguntas. Pode botar as perguntas. Tem as perguntas aí? Primeira pergunta. Todas temos coisas na nossa vida que para nós são muito valiosas. Quais são os teus espelhos? Conta aí para as tuas amigas de mesa. Segunda pergunta. O que você tem de valioso que você não está disposta a doar? Essa é ruim, eu vou ficar aqui. Terceira pergunta e última. Além da sua ótima roupa, que você já combinou comigo que vai doar, o que é que você pode doar que você não está doando? E aí a gente vai abrir para um leque maior, tá? Não precisa ser uma roupa. Pode ser que você não oferte na igreja e você tem que deixar de ser avarenta. Pode ser que você seja uma pessoa muito talentosa e até agora não se dispôs a trabalhar. Pode ser que você tenha tempo para fazer alguma coisa que outras não têm.
O que é que você reteu? O que é que Deus te deu, que você ainda não entregou na obra de Deus? Gente, pode parecer pequeno, mas vai fazer toda a diferença. Tá bom? Eu vou orar com vocês. Cada mesa, uma mulher vai sentir no coração de abrir a conversa, de liderar essa conversa. E após essa conversa, que eu sei que é difícil, eu sou mulher também, entendo. Essa conversa não pode ser muito longa, porque a gente tem que jantar. Após essa conversa, essa mulher vai orar. Tá bom? Eu vou orar agora, porque eu já vou orar pelo papá. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra. Eu doei aqui, Senhor, meu pequeno espelhinho. Eu sei que é pequeno, mas toma para ti, transforma as minhas amigas, as minhas irmãs, para a glória do teu nome, Senhor. Faz delas mulheres conscientes da importância que elas têm na tua obra. Faz delas, meu Deus, mulheres conscientes do quanto elas podem transformar o mundo, Senhor, através da atitude delas. Dá generosidade para elas, meu Deus. Dá coragem para elas. Desperta aquelas que estão dormindo, o sono da preguiça, comendo o pão da preguiça, Jesus. Nos ajuda, que o teu Espírito Santo nos traga a memória, os espelhos, os talentos, o tempo, as finanças, aquilo que podemos ser útil na tua obra. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, e usa-nos para a glória do teu nome. Obrigada pelo alimento que nós vamos desfrutar. Faz de nós uma bênção na tua missão. Amém.